Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Ok. Solicitamos aos participantes que nos acompanham online que verifiquem o áudio e o vídeo de seus dispositivos. Informamos, ademais, que as perguntas elas poderão ser realizadas por meio do chat desta transmissão, com a identificação da instituição que você representa, observadas as regras de urbanidade e pertinência temática. O link com a frequência está sendo disponibilizado aqui também, no chat. A gravação desta audiência permanecerá disponível neste mesmo endereço eletrônico para consulta posterior, compondo o acervo de transparência da instituição. Este evento solene, ele tem por objetivo precípio a prestação de contas referente ao exercício financeiro e atuarial de 2024, cumprindo rigorosamente os ditames da transparência e da responsabilidade fiscal. Ressalta-se que a realização desta audiência é um requisito obrigatório e fundamental, conforme instituído na Lei Federal 9717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Adicionalmente, este ato ele atende de forma específica ao disposto no item 3.3.2 da versão 3.3 do Manual do Progestão, no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela Portaria MPS número 185 de 2015. O objetivo é assegurar a aderência aos níveis de governança corporativa exigidos pelo Ministério da Previdência Social, consolidando a cultura de transparência e controle social. Para conduzir os trabalhos desta manhã, convido para compor a mesa diretora virtual as autoridades e técnicos responsáveis pela gestão do Maceió Previdência. Primeiro, convido o senhor diretor-presidente do Maceió Previdência, senhor Guilherme Emanuel Lanzilotti Alvarenga, que presidirá esta sessão. Na explanação sobre o cenário econômico e a gestão dos ativos garantidores, convido o senhor Vitor Leitão, economista, responsável pela apresentação da carteira de investimentos. Para tratar dos temas afetos à administração e controle, convido o senhor Rafael Calheiros, diretor executivo de governança e gestão interna. Na apresentação dos dados relativos às concessões e manutenção de direitos, convido o senhor Cláudio Beirão, diretor técnico de benefícios, para discorrer sobre os fluxos financeiros entre regimes. Convido a senhora Michele Luz, diretora executiva de Finanças Previdenciárias. Para apresentar os dados técnicos e atuariais, convido o senhor Wilson Neto, atuário responsável pela avaliação atuarial do RPPS. Registramos e agradecemos ainda a presença virtual dos senhores conselheiros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como dos representantes da Prefeitura Municipal de Maceió, por meio de suas secretarias, da Câmara Municipal de Vereadores, da Procuradoria Municipal, da Controladoria Municipal e dos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos, cuja participação é vital para o exercício do controle social. Com a mesa composta, passo a palavra ao senhor presidente do Maceió Previdência, senhor Guilherme Lanzilotti, para o seu pronunciamento oficial e abertura e instalação da audiência. Bom dia a todos e todas. Declaro aberta essa audiência pública do Maceió Previdência, em formato virtual, com conformidade com o disposto no item 3.3.2 da versão 3.3 do Manual Progestão RPPS, no âmbito do Programa de Certificação
institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social, gestão RPPS, instituído pela portaria NPS, número 185, de 2015, e suas alterações. A autarquia previdenciária convoca, neste momento, os segurados do regime e os representantes do ente federativo, Poder Executivo e Poder Legislativo, e a sociedade civil, reafirmando seu compromisso com a transparência, controle social e boa governança da gestão previdenciária. Essa audiência pública tem como finalidade apresentar e discutir as informações referentes à prestação de contas do exercício 2024, abrangendo temas fundamentais para a sustentabilidade do regime previdenciário, como governança corporativa, benefícios previdenciários, compensação previdenciária, carteira de investimentos e a situação atuarial do RPPS. Como presidente do Passeio à Previdência, destaco a relevância desse espaço de diálogo e de debate sobre as questões previdenciárias. Esta audiência pública demonstra, de forma clara, o compromisso com o RPPS, com a transparência, ao apresentar aos segurados e à sociedade civil as informações relativas à prestação de contas de 2024. Vamos tratar da governança, da política, dos resultados dos investimentos, folhas de pagamentos, de aposentadorias e pensões concedidas ao longo do período, reforçando nosso compromisso com uma gestão responsável, sustentável e alinhada às boas práticas da administração pública. Esse diálogo fortalece a confiança dos segurados e da sociedade e evidencia que a Previdência Municipal é conduzida com seriedade e responsabilidade. Agradeço a participação de todos e todas e desejo que os trabalhos desta audiência sejam produtivos, esclarecedores e contribuam para o contínuo aprimoramento da gestão previdenciária. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor presidente, dando prosseguimento, submetemos à apreciação de todos a pauta dessa audiência, estruturada nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, desempenho da carteira de investimentos e políticas de investimentos. Segundo, governança corporativa e gestão interna. Terceiro, gestão de benefícios previdenciários. Quarto, resultado da compensação previdenciária. Quinto, situação atuarial do RPPS e resultados da avaliação anual. Não havendo objeções manifestadas através dos canais de comunicação oficiais neste momento, considera-se aprovada a pauta. Iniciaremos, portanto, o bloco de apresentações técnicas, recomendando aos expositores o uso de linguagem clara e acessível, apoiada pelos recursos visuais projetados na tela. Convido agora o economista, senhor Vitor Leitão, para apresentar o desempenho dos ativos financeiros. Vitor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pela participar aqui desse momento. Eu vou pedir a licença para vocês aqui só para compartilhar a tela. É uma apresentação bem breve, bem rápida, mas que ela certamente trará alguns dados e deixará, como já solicitado aí, a apresentação mais didática, mais objetiva, mais clara. Então, o objetivo hoje nosso aqui é falar um pouco sobre os dados da carteira de investimentos de 2024, embora já estejamos aqui em 2026, tentar, na medida do possível, trazer um pouco de informação mais atualizada também, mas, obviamente, sempre com foco de 2024, tá? Então, antes de iniciar, eu gostaria só de fazer aqui esse esclarecimento, né? Eu sou representante, sou economista, como já apresentado, consultor de investimentos, sócio da Lema, que é uma consultoria de investimentos com contrato assinado com Maceió Previdência agora em janeiro de 2026, e que, portanto, esse relatório, esses dados apresentados aqui para vocês são referentes a 2024. Não fomos nós responsáveis
pela elaboração dessas informações, então, somente pela organização desta apresentação e trazer os dados para vocês, mas sem a participação efetiva na gestão da época e nem na geração dessas informações, tá? Então, iniciando aqui, eu trago um pouco da carteira do final de dezembro, né, lá, o 31/12 de 2024, o RPPS possuía uma carteira diversificada em vários ativos financeiros. Vocês percebem aí na tela, lá na primeira linha, uma carteira muito pequena de títulos públicos, ali mais especificamente tratava-se apenas de uma letra financeira do Tesouro, um LFT, no valor de R$ 455 mil, que à época representava apenas 0,04% do total dos investimentos. Em seguida, vocês veem vários outros fundos de investimento, mais especificamente geridos e administrados pelo Banco do Brasil, então BB Alocação Ativa, BB IDKA2, IMAB, IRFM1, IRFM, todas essas siglas são referentes a índices da Anbima, né, Associação das Instituições Financeiras, que tratam sobre fundos com benchmarks ou com índices de referência diferentes. Quando a gente fala de IDKA2, por exemplo, a gente está falando de um fundo que aplica seus recursos em títulos majoritariamente atrelados à inflação. Quando a gente fala de IMAB, também são atrelados à inflação, e IRFM1, por exemplo, o IRFM são títulos pré-fixados. Então, acho que como não é momento de a gente detalhar muito sobre cada um desses, mas mais para esclarecer o porquê de cada um desses fundos diferentes, com siglas diferentes, são siglas, cada uma dessas referentes a um tipo de referência, né? Seja inflação, seja pré-fixados, sejam pós-fixados. Temos ainda fundos que eram especificamente de títulos públicos com prazos de vencimento em 2026, então esses fundos permanecem também na carteira, e agora em 2026 os recursos retornarão ao Maceió Previdência. Fundos atrelados ao CDI, seja o BB Fluxo e BB Perfil, são fundos pós-fixados, como eu falei ali antes, a gente tem alguns fundos que são pré-fixados, outros fundos que são atrelados à inflação, e alguns pós-fixados também como forma de diversificação. Temos ainda letras financeiras, né, lá no final de 2024, seja a letra financeira do Banco Master ou a letra financeira do Banco BTG, um fundo multimercado, que aí consegue mesclar um pouco de renda fixa com renda variável, e o Nest Eagle, que é um fundo imobiliário. Então, essa carteira composta com cada um dos seus valores, cuja somatória, ou seja, o patrimônio final de 31/12 de 2024 do Maceió Previdência era de R$ 1.238.578.795,21. Tá? Então, esse era o patrimônio, efetivamente, através dos extratos da época que foram consolidados nesse relatório, e a gente trouxe a informação para cá. A título de atualização, né, embora a gente esteja falando de 24, o saldo de dezembro de 2025, apenas para trazer um dado mais atual, é de R$ 1.521.660.690,28. Então, saímos lá do aproximadamente 1,2 bi para 1,5 bi, ou seja, um aumento de aproximadamente 300 milhões de reais no patrimônio do Maceió Previdência durante o ano de 2025. Tá? Então, aqui só para trazer essa carteira. Nas outras colunas, dessa mesma tabela ainda, a gente vê a quantidade de cotistas, ou seja, de investidores que tem em cada um dos fundos, o percentual que esse valor aplicado representa do patrimônio líquido do fundo de investimentos, e na última coluna, o enquadramento de cada um desses produtos de investimentos na resolução do Conselho Monetário Nacional 4963, que está vigente, coincidentemente, até hoje, dia 30 de janeiro de 2026. A partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, entra em vigor uma nova resolução, que é a resolução também do Conselho Monetário, 5272, cuja vigência é a partir de 2 de fevereiro de 2026. Então, portanto, esse enquadramento refere-se ainda a 4963, que era a resolução vigente à época. Trazendo esses mesmos dados, esse 1.238 milhões de dezembro de 2024, a gente fez uma distribuição aqui, formas diferentes de enxergar a mesma coisa, né? Seriam só algumas segmentações para ficar mais clara a percepção. Então, fazendo a distribuição por classe de investimento, então, renda fixa, daquele 1.238 milhões, a gente tinha 1
183 milhões em ativos de renda fixa. Aqui vocês percebem os títulos públicos, vocês veem os títulos privados, né, ou seja, as letras financeiras, e aqueles fundos geridos pelo Banco do Brasil. Fundos estruturados, que a gente tem um fundo multimercado, também gerido e administrado pelo Banco do Brasil, com um saldo de 5 milhões e 300 mil reais, referentes a 0,43% do total, e 50 milhões de reais no fundo imobiliário, Nest Eagle, que na época representava 4,04% do total dos investimentos do Maceió Previdência. Mais uma forma de a gente enxergar isso aqui sob outra ótica é a distribuição por enquadramento da resolução, né? Então, comentei lá da resolução 4963, na primeira coluna dessa tabela, no lado esquerdo da tela. Então, artigo 7º, inciso 1º, a linha A, são os títulos públicos federais, que no caso também, como eu já comentei, R$ 455 mil à época, referentes a uma letra financeira do Tesouro, uma LFT, que representavam 0,04% do total dos investimentos. Temos ainda no 7.1b, no artigo 7º, inciso 1º, a linha B, os fundos de investimento em renda fixa, que alocam seus recursos integralmente, 100% do seu patrimônio, em títulos públicos federais também. Seriam aqueles IDK2, IRFM, IRFM1, IMA-B, que eu também comentei na tela anterior. Esse somatório desses fundos representavam, à época, R$ 448 milhões de reais. O 7.3A são fundos de renda fixa gerais, então aqui tem títulos públicos, mas tem um pouquinho de título privado também, com 510 milhões, representavam 41% do total. Em seguida, o artigo 7º, inciso 4º, as letras financeiras, aqui o somatório do saldo aplicado em letras financeiras do BTG e do Banco Master, que representavam 18%. Fundo multimercado com 5 milhões de reais e o fundo imobiliário com 50 milhões, que representa pouco mais de 4% do patrimônio. Outra visão, agora por instituição. Só um instante, Vitor, uma interrupção, é que as imagens que você está projetando não estão sendo passadas aqui para o pessoal, por meio do YouTube. E aí, o Meet também não. E aí, se você puder verificar aí na sua conexão, se tem alguma... Agora sim. Muito obrigada. Tá. Pode continuar. Tá. Não, então eu peço desculpa a vocês. Eu realmente, para mim, estava aparecendo aqui, inclusive, como compartilhada. Eu até nem mexi em nada agora e apareceu aí, né? Mas tá. Vocês querem que eu volte um pouco, rapidamente, nas telas anteriores de novo ou não? Você acha que seria melhor? Se quiser, pode ser um breve rapidinho. Resumo, em função do tempo. Tá. Deixa então eu voltar aqui rapidinho, que a gente já... Deixa eu até ver aqui, se eu vou só acompanhar aqui pelo YouTube também, para ver se aparecem aqui. Tá na tela? Pelo YouTube? Sim, Vitor, está pelo YouTube e pelo Meet também. Tá, tudo bem. Então, só brevemente aqui, eu comentei sobre essa tabela de todos os fundos, né? Aqui rapidamente sobre o saldo, inclusive... Aqui na última linha do saldo de 1.238 bilhões de reais, que em valores atualizados de dezembro de 24 para dezembro de 25, a gente está falando, no final do ano passado, de 1.521 bilhões de reais. Na tela seguinte, eu mostrei a distribuição por classe, né? Então, tanto um gráfico de pizza aqui do lado direito, como uma tabela, então, 95% em renda fixa, 0,43% em fundos estruturados, que é um fundo multimercado, e 4%, 50 milhões de reais, no fundo imobiliário. A distribuição por enquadramento, também com uma tabela acompanhada de um gráfico de pizza, onde a gente tem o enquadramento de cada um das alíneas da resolução 4963, vigente à época, com os respectivos valores e percentual sobre o total da carteira. E eu vinha falando agora, ia falar sobre a questão da distribuição por instituição. Então, o principal relacionamento em dezembro de 24 permanece até hoje, é o Banco do Brasil, né? Então a instituição gestora é a BB Asset, com aproximadamente R$ 1 bilhão, 964 mil reais à época, com 78% do total dos recursos. Em seguida, o BTG Pactual, com a letra financeira, 114 milhões, Banco Master, com 109 milhões, 8,82% à época,
a Nest Asset, o fundo imobiliário, com 50 milhões de reais, e o Tesouro Nacional, lá com a letra financeira do Tesouro, com 455 mil, fazendo o total de 1 bi 238 milhões. Tá? Então, saldo final. Sobre a rentabilidade em 2024, né, que a gente tem uma tabela que mostra mês a mês, de janeiro a dezembro, todo o saldo mensal, a evolução patrimonial do Maceió Previdência durante esse período. Então, só a título aqui de exemplo, em janeiro iniciou-se o ano lá de 2024 com 971 milhões de reais, sendo aplicações, resgates realizados no mês, o saldo final do mês, o retorno efetivamente acumulado, né, ou seja, a rentabilidade dos investimentos, retorno acumulado em reais e em percentual, nessa coluna aqui tem os dados em azul, o retorno percentual no mês e no acumulado, e nas últimas duas colunas a meta atuarial, que à época era de IPCA mais 5,10%, era essa a meta perseguida pelo Maceió Previdência em 2024, e esse acompanhamento foi sendo feito mês a mês. Pulando aqui para dezembro, só para a gente não precisa, para não detalhar mês a mês, nós tivemos um retorno acumulado no ano de 2024 de 9,68%, contra uma meta atuarial de 10,20%. Ou seja, nós ficamos abaixo da meta atuarial naquele ano, em 0,52 pontos percentuais. Então, ficou próximo da meta atuarial, porém, ligeiramente inferior. Esse foi um cenário que vários RPPS enfrentaram, inclusive. Né? Assim, poucos foram os que, de fato, conseguiram superar a meta em 2024, enfim, em função dos desafios do mercado financeiro mesmo, mas Maceió Previdência encerrou lá o ano de 2024 com 0,52 pontos percentuais abaixo da meta atuarial. Já caminhando aqui para o final, a gente tem dois gráficos só para mostrar a evolução patrimonial no primeiro gráfico ao longo do tempo. Então, em 2022, como percebe-se aqui nesse gráfico azul preenchido, né, lá no começo de 2022, o patrimônio era inferior a 600 milhões de reais, então 500 e poucos milhões de reais era o patrimônio, de forma que ele evoluiu substancialmente e encerrou o ano de 2024 em 1,2 bi e em 2025 em 1,5 bi, né, superando a marca de 1,5 bilhão. Então, um crescimento expressivo do patrimônio ao longo dos últimos anos. No segundo gráfico, aqui onde vocês veem duas linhas, a gente tem aqui a rentabilidade versus a meta atuarial de 2024. Então, percebe-se aí que, durante o ano inteiro, a rentabilidade ficou sempre muito próxima da meta, sendo que a rentabilidade representada pela linha azul, ela terminou o ano um pouquinho abaixo da meta atuarial representada pela linha vermelha, que ficou lá naquela diferença de 0,52 pontos percentuais. Então, brevemente aqui, esse foi, acho que em grandes números, a evolução dos investimentos ao longo de 2024, teve mais evolução em 2025, como eu comentei com vocês, né? Esse patrimônio saiu de 1,2 para 1,5 bilhão, e agora a gente inicia 2026 com a gestão diferente, né? Com a consultoria, agora a gente aqui também no papel de consultor de investimentos a partir de 2026, para a gente buscar manter essa evolução patrimonial com responsabilidade, com prudência, mantendo os recursos enquadrados dentro das normativas. Temos uma norma nova, né, como eu comentei, a partir de 2 de fevereiro, entra em vigor a resolução 5272 do Conselho Monetário, que restringe mais as possibilidades de aplicação, mas essa gestão daqui para frente a gente toma já com base nessa nova resolução. Então, acho que aqui encerro a minha participação e aí devolvo a palavra para vocês. Agradecemos ao Vitor Leitão pela explanação e passo a palavra nesse instante ao nosso diretor executivo de Governança e Gestão Interna, senhor Rafael Calheiros. Bom dia a todos, vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim, Rafael. Sim, Rafael. Estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Pronto, a apresentação está aparecendo? Sim, Rafael.
Pronto, meu nome é Rafael Calheiros, eu sou o diretor de governança do Maceió Previdência e vou fazer algumas considerações sobre o relatório de governança corporativa do Instituto, referente ao período de 2024. Em 2024, o orçamento do Maceió Previdência teve um total de 577 milhões. 350 milhões foram para o fundo financeiro, 53 milhões para o fundo previdenciário e 16 milhões e meio para a manutenção administrativa do Instituto, que é um foco da... Dentro dos 16 milhões que foram orçados, 10 milhões e meio foram empenhados, 10,1 liquidados e 10,1 foram efetivamente pagos, ficando a disponibilidade de 5,8 milhões para o Instituto. O Maceió Previdência, ele é uma autarquia com autonomia financeira, e para isso ele dispõe de uma taxa de administração para arcar com os custos de despesa e o custeio. O Maceió Previdência é considerado, de acordo com o Ministério da Previdência e o Índice de Situação Previdenciária, um RPPS de grande porte. E dentro dos parâmetros estabelecidos pela Portaria 1467 e da metodologia utilizada para o Instituto, foi utilizada um percentual de 1,7% sobre a remuneração bruta dos servidores, aposentados e pensionistas relativa ao exercício anterior. Em questão de valores, a taxa de administração da Previdência de 2024 ficou em 22 milhões para arcar com os custos e despesas do Instituto. Em relação à despesa com pessoal, o Maceió Previdência encerrou o exercício com 79 pessoas, sendo elas 34 efetivos, 27 estagiários e 18 comissionados. Em percentual, foram 43% dos efetivos, 34% estagiários e 22 comissionados. E falando de valores, o Maceió Previdência encerrou o ano de 2024 com uma despesa bruta de pessoal de 4 milhões e meio, uma despesa líquida de 3,3 milhões, e uma despesa média bruta mensal de 394 mil, e uma despesa média mensal líquida de 293 mil. Então, em resumo, o Maceió Previdência teve um orçamento de 16 milhões, uma taxa de administração de 22 milhões, um valor efetivamente pago de 10 milhões, ficando o excedente financeiro como saldo para o exercício posterior ou constituição de reserva, como dispõe a Portaria 1467, e um gasto com pessoal no valor bruto de 4 milhões e meio. Então, acho que esse é um resumo da parte administrativa e manutenção do Instituto de Previdência de Maceió durante o período de 2024. Então, acho que eu devolvo a palavra aí para os mediadores para que deem seguimento à audiência. Agradecemos a palavra do diretor executivo de governança e gestão interna, Rafael, e agora passamos para o nosso diretor executivo, aliás, nosso diretor técnico de benefícios, senhor Cláudio Beirão, para a sua explanação. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia a todas as pessoas presentes nessa audiência pública. Eu sou Cláudio, sou diretor técnico de gestão de benefícios previdenciários, a diretoria técnica que está vinculada à diretoria executiva de previdência, e nós temos 3 coordenadores, coordenações gerais. Coordenação geral de análise e concessão de benefício, a coordenação geral de acompanhamento e manutenção do benefício e a coordenação geral de atendimento. Bom, vamos aqui apresentar, vou compartilhar nossa apresentação. Bom, em termos de 2024, nós tivemos uma grande quantidade de benefícios sendo concedidos pelo Maceió Previdência, né? Antiga prévia. E alguns fatores que a gente pode ver que foram
e favoreceram essa quantidade de aposentadorias, principalmente aposentadorias, sejam elas principalmente as voluntárias, né? Que é aquelas que o servidor vai e pede, solicita a sua aposentadoria, por idade e tempo de contribuição. Um deles que a gente pode ver foi o nosso trabalho que nós fizemos junto aos DRH, as gestões de pessoas. Nós fomos conversar com as secretarias e os RH da secretaria, e nós fizemos um trabalho que chamava-se IPREV Vai Até Você. Nesse trabalho com o IPREV Vai Até Você, nós nos reunimos com os servidores daquela secretaria, daquela secretaria, e aí nós apresentávamos como é que eles podiam fazer, requerer as suas aposentadorias, qual era a melhor forma, qual era o melhor momento. E aí nós fizemos esse trabalho em 2023, em 2024 nós continuamos fazendo ele, e aí muitos servidores voltaram a fazer a requisição de aposentadoria. E o que a gente percebeu também é que em 2024 alguns servidores tinham dificuldade nas suas documentações, principalmente a apresentação de certidão de tempo de contribuição do INSS. Em 2024, a Previdência Social, o INSS, o regime geral, eles se reorganizaram e voltaram à frequência dessas certidões. Então, a gente vai ter um aumento, começa em todo o período, principalmente no final do ano, 2024, nós temos, então, volta à normalidade essa aposentadoria de 2024, porque nós tivemos uma parada, uma diminuição na CPC, e aí nós nos organizamos e aí conseguimos fazer com que as aposentadorias voltassem ao normal. As pensões, elas tiveram, então, no total de aposentadoria em 2024, nós tivemos 316 aposentadorias concedidas, voluntárias e as compulsórias por idade, dos servidores que têm completado 75 anos, e as compulsórias por invalidez, aqueles que os servidores não têm condições de realizar suas atividades, e aí eles solicitam a sua aposentadoria por invalidez. Então, nós tivemos essa quantidade de 316, e nós tivemos aqui, no levantamento feito pela Comissão Geral de Acompanhamento e Manutenção, 88 pensões concedidas. Bom, um outro quadro que a gente observou em 2024 foram os benefícios que foram cessados, né? Deixaram de ser concedidos a alguns servidores, tanto a aposentadoria e pensões. Da aposentadoria, isso se dá quando há falecimento do beneficiário. A maioria dos servidores aqui foram faleceram, esses 90 servidores que devem ter sido falecidos. Não fizemos esse levantamento, mas pode ter aqui servidores, que é um número muito reduzido, que houve reversão de aposentadoria. Um servidor era aposentado por invalidez, e aí a invalidez, ele recuperou a situação de saúde dele, e ele acha que tem condições de retornar, e aí a gente faz uma análise, tanto a administração como a Previdência, vai ver se ele tem condições de retornar. E aí deve ter aqui um número de 2 ou 3, não é muito, não. Mas a maioria desses servidores aposentados são servidores que foram aposentados e faleceram. Em termos de pensão, a gente tem duas situações, né? Uma, ou o servidor, ou o beneficiário, o pensionista, alcançou a maioridade previdenciária, 21 anos, ou então houve também o falecimento desse pensionista. Então, aí nós chegamos a 90 aposentadorias e 44 pensões. Então, foram 134 benefícios cessados em 2024. Em termos de quantitativo de aposentadoria e pensão por morte, em dezembro, no final de dezembro de 2024, nós tivemos a seguinte situação. Nós temos em 2024 5.538 aposentados e 1.498 aposentados ou pensionistas aqui no Marcel Previdência e 2 pensões judicial, então uma quantidade até menor. E esse é o valor
o que a gente tem, que a gente pagou em termos dos benefícios. De provento da aposentadoria, 33.744.746 reais e 56 centavos, e em termos de pensão, dessas 1.498, 5.823.514,69 centavos, e judicial, duas judiciais, 7.710,7 centavos. A gente observa aqui que uma coisa que é um dado que a gente pode destacar é que, em termos de aposentadoria, nós não temos aposentadorias judiciais. Boa parte das aposentadorias são administrativas. O servidor vem, pede a aposentadoria e a gente aí analisa a documentação e aí concede a aposentadoria. Não temos casos de aposentadoria judicial no ano de 2024. Pensão judicial, nós tivemos 2 casos. Então, esses são os números que a gente percebe. Não tem como, nós não fizemos aqui o levantamento qual foram os benefícios concedidos em 2023 para fazer o comparativo, mas, com certeza, esse aumento, houve um aumento em relação a 2023 e 2025, a gente vai observar que também deve ter tido um aumento nos benefícios concedidos. Bom, essa era as informações que a gente tem que passar aqui para essa Assembleia. Obrigado. Bom dia. Ok. Agradecemos a fala do nosso diretor técnico de benefícios, Cláudio Beirão, e passamos a palavra à diretora executiva de Finanças Previdenciárias, senhora Michele Luz. Bom dia a todos. Meu nome é Michele Luz, eu sou diretora executiva de Finanças Previdenciárias e, no momento, eu vou expor sobre a compensação previdenciária no exercício de 2024. Ela em 1 minuto, porque a apresentação aqui, ela travou. Só 1 minutinho para poder projetar. Tudo bem, Michele. Aproveito para reforçar aqui que a frequência, a lista está disposta no chat, no formulário do Forms, e vocês podem preencher para que a gente possa ter acesso a quem está participando conosco dessa audiência pública. Por favor, não esqueçam de preencher a lista.
Novamente, bom dia a todos. Eu vou falar sobre o panorama da compensação previdenciária referente ao exercício de 2024 aqui do Maceió Previdência. Mas acho interessante que antes da gente avançar na discussão, né, de poder fazer a apresentação, trazer um pouco do que é a compensação previdenciária, como se trata de uma audiência pública, né, com o público diverso, para que a gente possa entender, né, um pouco sobre a compensação, sobre os conceitos. Então, a compensação previdenciária ela é um mecanismo financeiro interregime, né? Ela é um acerto de contas entre o INSS, o regime geral, e os regimes de previdência social, os RPPS, né? Para garantir que cada regime pague o correspondente ao tempo de contribuição desse trabalhador, né? A compensação, ela é importantíssima para o regime próprio, para que se preserve o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, né? Para que a gente possa ter um regime sólido, fortalecido, onde a manutenção dos benefícios vão acontecer até a sua cessação ou garantindo as pensões que possam existir a partir daquelas aposentadorias. É importante a gente entender que a compensação previdenciária, ela está fundamentada na Constituição Federal, no artigo 201, no parágrafo 9, né? Ela é um instituto que veio com a nossa Constituição de 88, né? Ela assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes, né? Ela condiciona que você pode contar esse tempo, desde que você compense isso financeiramente com aquele regime que, porventura, aposentou aquele servidor, né, onde ele trouxe o tempo de outro regime, né? Além da nossa Constituição, nós temos a emenda 20, que também veio cada vez mais consolidar esse modelo, né, da contagem recíproca de tempo, reforçando sempre o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, e nós temos a Lei 9796 de 99, que ela regulamentou a compensação previdenciária, né? Ela estabeleceu como é que a compensação previdenciária ia realmente ser concretizada na prática, como ela ia ser operacionalizada, como é que nós, regimes próprios, junto ao regime geral, ou entre regime próprio e próprio, a gente ia conseguir realizar, de fato, a compensação. Outro ponto importante para que a gente possa entender, né, as hipóteses de aplicação da compensação previdenciária dentro dos regimes, né? A compensação previdenciária ela é aplicada quando o segurado, né, ou o servidor público contribuiu em mais de um regime de previdência, né? Nós sabemos que hoje isso é muito comum, até, né, diante da situação de hoje, nós temos vários concursos, então, ora, a pessoa faz o concurso para um determinado ente, e aí depois resolve sair daquele ente, faz para outro, então a gente tem isso muito aguçado, digamos assim, na atualidade. Né? E a nossa Constituição prevendo que isso seria o caminho, né, porque para que você atenda ao serviço público só por meio do concurso, né, então a gente sabia que haveria esse trânsito entre regimes. Então, é justamente isso. Contribuiu para mais de um regime social e teve o benefício previdenciário concedido e mantido apenas por um regime. Só que o regime concedeu a aposentadoria, mas aquela pessoa, por exemplo, o servidor que hoje está vinculado a Maceió, que fez concurso público para o nosso ente, ele contribui para o Maceió Previdência, né? Ele contribui para o Maceió Previdência. Mas, antes disso, ele trabalhou na iniciativa privada, por exemplo. E ele, ao ingressar no serviço público do município de Maceió, traz esse tempo, né, da iniciativa privada, onde a contribuição foi vertida para o regime geral, né? E ele, ao se aposentar por aqui,
né? Obviamente, esse tempo contou para a aposentadoria. Então, nós, do Maceió Previdência, quando essa aposentadoria for concretizada, vamos solicitar, junto ao regime geral, ao INSS, para que vocês possam entender melhor, que essa contribuição e esse tempo que ele verteu para lá venha compor essa aposentadoria. Isso pode acontecer também quando esse servidor, além do regime geral, ele também contribuiu para outro regime próprio que também trouxe esse tempo. Então, cada regime que compôs aquela aposentadoria vai ser responsável para poder retomar essas contribuições para que esse regime instituidor, o regime que instituiu a aposentadoria, possa buscar esses valores correspondentes a esse tempo. Então, é basicamente isso a compensação. Eu precisava falar um pouco para que vocês pudessem entender como é essa lógica. Agora nós vamos passar, propriamente dito, para o panorama quantitativo da compensação previdenciária em 2024. Em 2024, nós tínhamos 2.281 requerimentos de compensação aprovados, com valores em fase de recebimento. O Maceió Previdência já recebia, em 2024, até dezembro de 2024, o valor de compensação previdenciária correspondente a esse número de requerimentos. Durante o ano de 2024, nós aprovamos 187 novas concessões, e com PREV, como a gente chama, de compensação previdenciária. A gente teve 604 novos requerimentos que nós enviamos, buscando realmente que essa compensação retorne para o Instituto. Além disso, nós sanamos 303 exigências. Exigências é quando a gente solicita a compensação previdenciária de um determinado requerimento, de um determinado aposentado, e a análise do INSS solicita o complemento de alguma informação, né, que essa informação seja sanada. Então, nesse momento, esse requerimento, ele fica em exigência. Então, quando a gente sana essa exigência, ele volta para a fila de análise. Então, em 2024, nós cumprimos 303 exigências. Requerimentos analisados entre exigências e indeferidos, foram 418. Eu preciso pontuar aqui, para poder vocês entenderem melhor, em 2020, no final de 2020, houve uma mudança no sistema Comprev. Nós passamos a usar um sistema novo, que chama-se Novo Comprev. E esse sistema novo foi o que possibilitou que nós, RPPS, nós, regimes próprios, pudéssemos solicitar a compensação a outros regimes próprios, que até então, antes disso, não era possível a gente operacionalizar. Então, com esse novo regime foi possível. O que é que aconteceu em 2020? Quando houve essa mudança de sistema, o sistema antigo, ele não fazia ele era um sistema mais, vamos dizer assim, menos robusto, né? Era um sistema que realmente estava defasado, e ele, ao migrar essas informações para o novo sistema, ele não fez essa triagem de requerimentos. Então, foi migrado tudo, inclusive os indeferidos. Só que no meio desses tinha indeferidos e requerimentos em exigência. Aí, o INSS, na época da DataPrev, quando foi feita essa migração, ele ficou com esse status de exigência e indeferido, para que cada RPPS pudesse realmente analisar e ver qual era o requerimento que de fato estava indeferido, onde a compensação previdenciária não era devida, ou aquele que estava em exigência, e assim poderia ser cumprida essa análise de exigência e ele voltar para a fila de análise. Então, nesse status especificamente, nós sanamos 418 requerimentos nessa condição. Nós tínhamos em 2024, em dezembro, 994 requerimentos de aposentadoria aguardando análise. A análise realizada ou pelo regime geral, INSS, que ia analisar o nosso pleito, ou outros RPPS, que também a compensação era devida. Nós tivemos também, em 2024, 31 requerimentos de pensão por morte, aguardando a compensação da aposentadoria, porque, só para que vocês entendam melhor, quando nós solicitamos uma compensação previdenciária de pensão,
Para que essa análise desse requerimento de pensão, ele possa ser analisado, né, realmente possa ser verificado por aquele outro regime, que é o regime de origem, por assim dizer, é preciso que a compensação previdenciária da aposentadoria já tenha sido aprovada. Aí você pode colocar assim, mas como é que não estava aprovada ainda? É porque realmente existe uma fila, a fila de análise da compensação, ela é uma fila única, regionalizada, mas ela é única. Então, tem situações em que a gente solicitou a compensação previdenciária de um servidor que já faleceu. É bom que se frise que quando a gente solicita isso, há um campo de informação onde nós já colocamos a data que aquele servidor faleceu, né, veio a óbito, então a compensação vai ser devida até aquela data. A gente pode fazer isso e assim a gente faz. E a gente pode, assim que a gente envia esse requerimento de compensação, a gente já pode imediatamente solicitar o da pensão. Só que o da pensão vai ficar sobrestado, né, vai ficar aguardando que o primeiro requerimento da aposentadoria daquele servidor, né, do seu instituidor, seja analisado. Então, nessa condição, nós tínhamos, melhor dizendo, 31 requerimentos. Até o final de 2024, ficaram pendentes de análise 263 exigências e 245 naquela condição que eu falei anteriormente de exigência indeferida, até o final de 2024. Agora a gente vai analisar um pouco o panorama, né, a performance econômica da compensação previdenciária em 2024. A compensação previdenciária, né, ela apresentou no exercício de 2024 um impacto financeiro muito expressivo, né, positivo, né. Nós temos uma compensação previdenciária, uma eficiência na gestão administrativa, né, na recuperação dos créditos previdenciários e a contribuição direta, né, que contribui diretamente para que a gente possa preservar e garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso regime de previdência, né, a sua previdência. E isso tudo, né, tem como resultado, né, que em 2024 até dezembro, a gente teve um montante total de aprovações e de recebimento de compensação previdenciária de mais de 20 milhões, né, mais precisamente 20.123.286,33 Então, nós temos uma compensação previdenciária muito expressiva no ano de 2024, nós temos uma tradição de compensação previdenciária muito forte aqui no Maceió Presidência, né, que corresponde, né, à recuperação desses créditos previdenciários, né, junto ao regime geral, onde é nosso maior montante, e também outros regimes próprios. Né. Isso tudo, né, ajuda a fortalecer, né, o caixa previdenciário, né, contribuindo diretamente para, reforçando, né, melhor dizendo, o nosso equilíbrio financeiro e atuarial. Aí a gente resolveu trazer uma média de arrecadação e que essa média representa, né, a continuidade do nosso trabalho. Né, nós temos uma regularidade muito boa de recursos previdenciários, não tocante à compensação previdenciária. A nossa média mensal durante o ano é de 1.600.000. Então, isso demonstra que nós temos realmente uma estratégia montada para a compensação, né? Essa média mensal permite uma maior segurança, o planejamento orçamentário, né? Fazendo com que a gente possa ter cada vez mais esse planejamento implementado, em virtude de nós temos uma continuidade, né? A nossa continuidade nas nossas aprovações demonstra isso. E aí eu resolvi trazer o gráfico para que a gente pudesse entender melhor. Aqui é o reflexo de janeiro a dezembro, né? Então, isso reforça o que eu falei anteriormente, no nosso slide anterior, e isso nos deixa muito empolgados mesmo com a compensação, né? A gente tem uma compensação que realmente alavanca o Instituto, que contribui ativamente para que a gente possa ter cada vez mais a compensação, trazendo números expressivos. E aí eu já vou entrar agora para as considerações finais, né? Realmente a compensação previdenciária, ela é um instrumento essencial, né, para equilibrar financeiramente e atuarialmente o regime próprio, mas precisamente o Maceió Previdência. Isso está bem claro, né, no exercício de 2024, reflete um compromisso da gestão, né,
por meio da Diretoria Executiva de Finanças Previdenciárias, né, com a legalidade, a transparência, a responsabilidade fiscal, né, que assegura, né, que traz realmente a segurança da recuperação desses créditos previdenciários que são importantes, né, dentro de qualquer RPPS, de qualquer regime próprio, né. Cada vez mais a gente demonstra que nós temos uma técnica na gestão da compensação previdenciária, né, que vai impactar na sustentabilidade do nosso regime, e isso demonstra que os nossos servidores municipais podem ficar tranquilos com a solidez, né, do nosso sistema financeiro, porque a compensação previdenciária, ela é realmente importantíssima, né, ela é um braço para trazer esses créditos previdenciários que impactam, né, no hoje, né, o equilíbrio financeiro do hoje e atuarial do amanhã. E é isso, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Para finalizar o bloco técnico, eu passo a palavra ao atuário, senhor Wilson Neto. Seja bem-vindo, Wilson. Bom dia. Vou mostrar só um minuto. Vou passar aqui a apresentação. Conseguem visualizar, não? Ainda não. Peraí, só um minuto. Só um minuto, deixa eu reabrir aqui o arquivo, por favor. Se eu conseguir aqui abrir agora eu não estou conseguindo. Consegue visualizar? Ainda não. Tá branco o compartilhamento? Sim, agora sim. Agora apareceu, né? Tá, só um minuto, deixa eu colocar aqui. E agora? Sim, Wilson. Tranquilo. Ótimo. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, tá? Hoje estou aqui para apresentar os resultados atuariais da avaliação atuarial de 31/12 de 2024, tá? Com foco no exercício de 2025, ok? E apresentar todos os resultados da Maceió Previdência, de tudo que está sendo executado aqui no âmbito do RPPS de vocês, e, óbvio, aqui mostrar a saúde financeira e atuarial em que o RPPS está caminhando para um futuro que seja de curto, médio e longo prazo, tá? Bem, o que eu queria deixar aqui bem claro para todos, pode ser que nem todos conheçam,
certo? O que é uma avaliação atuarial? A avaliação atuarial ela é uma espécie de fotografia, tá? Então, eu faço uma fotografia de um determinado tempo, tá? E verifico qual vai ser meu planejamento financeiro de hoje até o futuro mais longevo possível, tá? Então, eu tenho aqui probabilidades embutidas, valores de pagamentos a serem realizados no futuro, ok? Tudo, certo? Tudo que vai ser envolvido aí da parte de compromisso previdenciário, a gente contabiliza dentro da avaliação atuarial e especifica isso ano após ano dentro de um futuro que seja de 75, 80, 100 anos, os próximos 100 anos. Ok? Então, eu faço essa fotografia em uma determinada data e especifico todo ali o futuro que eu tenho de compromissos previdenciários, certo? O seu objetivo principal é conforme a demanda, conforme manda a parte constitucional, que é no artigo 40, que fala do equilíbrio financeiro e atuarial, onde todo o RPPS ele tem que perseguir essa diretriz, certo? É um mando constitucional que todo o RPPS de todo o Brasil persegue, certo? ao longo do tempo, ao longo dos anos, e ele tem que realizar este planejamento de hoje até o final ali do último pensionista vivo, digamos assim, tá? Eu gosto sempre de especificar em 3 pilares a avaliação de aposentadoria, que balizam valores de contribuição, que também indicam valores de compensação previdenciária, que foi apresentado aqui recentemente pela Michele, outras também que indicam a meta atuarial, que é o que o pessoal do investimentos tem que perseguir, tá? Então, a avaliação atuarial ela é uma espécie de planejador, é uma espécie de relatório de planejamento, certo? Do qual a gente cria ali todo esse planejamento dentro de especificidades, dentro de probabilidades de longo prazo, para a gente ver como vai que é vinculado ao RPPS da Maceió Previdência. Ele tem que fornecer as informações necessárias para que a gente consiga realizar esse planejamento de um jeito mais preciso, digamos assim, tá? Então, eu tenho que ter precisão no que eu vou realizar de planejamento financeiro, de planejamento também atuarial, ok? Então, preciso de várias informações. Wilson, isso me dá problemas com as questões da LGPD? Não, porque a gente quer dados financeiros, é claro, dados não são dados pessoais sensíveis, são dados ali de ingresso que a gente tira que vocês ingressaram dentro do regime próprio, são dados desde quando vocês estão cobertos pelo sistema de proteção, sistema de previdência próprio de servidor público, enfim, são todas essas informações que não são sensíveis, certo? E a gente utiliza para dar precisão nos nossos cálculos, no nosso planejamento financeiro, tá? E, por fim, o terceiro e último pilar, que eu gosto de sempre separar a avaliação atuarial, é a base técnica, que são todos os premissas, hipóteses, toda a estrutura de financiamento que eu vou utilizar para este planejamento, certo? Então, eu tenho um planejamento financeiro que me segue ali de 70 anos, 100 anos, tá? Dos próximos 100 anos, o que eu vou gastar. Então, eu tenho que ter um planejamento de como eu vou acumular esse capital, de como eu vou gastar esse capital, de como eu vou projetar esses valores. Tudo isso é incluído por hipóteses e premissas dentro da base técnica da avaliação atuarial. Então, são esses 3 principais pilares que a gente utiliza ali para avaliação atuarial. Dando prosseguimento aqui a um dos pilares, que é a parte da base técnica, eu vos demonstro aqui as seguintes hipóteses ou premissas, né, que são utilizadas dentro da avaliação atuarial de vocês para indicar ali todo esse planejamento futuro de gastos e recebimentos do Instituto de Previdência
da Maceió Previdência, tá bom? Então, eu tenho a taxa real de juros, que é ali uma premissa importantíssima, que é o quanto eu vou colocar de investimentos, tá? Dentro do meu IPPS, e quanto eu vou retornar desses valores no mercado. E não se engane que é só uma taxa de 4,78%. É uma taxa de 4,78% acima da taxa inflacionária, tá? A gente fala de taxa anual real de juros, vulgo meta atuarial. Toda meta atuarial, ela tem que ser acima, certo, do valor inflacionário, tá? Então, eu tenho um percentual inflacionário, eu tenho a meta atuarial, e tudo que eu persigo ali nos meus investimentos, em tudo que eu faço de investimento, eu tenho que perseguir a minha taxa inflacionária mais uma taxa real acima dela para adquirir ali pela capitalização a eficiência e a economicidade dos meus recursos públicos, tá bom? Tem uma taxa, a tábua de mortalidade, onde ela especifica várias taxas de mortalidade por idade, certo? Essa tábua que é utilizada hoje é a padrão da Secretaria de Previdência, então a gente está dentro dos moldes aí mínimos, certo? Que a Secretaria de Previdência e o Ministério da Previdência do âmbito federal, certo? Eles nos especificam. A tábua de entrada em validez também é a mínima, que são taxas de entrada, taxas de risco, em que eu, servidor público, possa me invalidar durante um período de tempo. A família padrão, que no caso a gente tem ali uma estrutura de família, certo? Hipotética, que o servidor do sexo masculino tem uma esposa do sexo feminino com menos 3 anos, ou seja, 3 anos mais nova, que uma servidora do sexo feminino tenha um cônjuge do sexo masculino com 3 anos a mais. Então, a gente usa essa estrutura familiar padrão, indicando ali um conservadorismo, certo? No planejamento financeiro de concessão de pensão futura, certo? Dos servidores de Maceió, tá bom? Então, a gente tem essa estrutura familiar padrão em que a gente vai conceder ali pensão a vários cônjuges, certo? De forma, tá, padronizada, em que a gente utiliza com base o conservadorismo, ok? A gente tem a taxa real de crescimento salarial, que é dado pelo mínimo também, pelo mínimo prudencial estabelecido pelo Ministério da Previdência e pelas suas portarias e resoluções emitidas, tá? Que é de 1% ao ano, ou seja, o crescimento, a taxa real de crescimento dada de 1% ao ano, onde ela adquire ali de forma padronizada, certo? A absorção de quinquênios, de anuênios, e caso haja ali na carreira, né, revisões de carreira ao longo do tempo. Então, esse servidor ele é estabelecido de forma prudencial, ali uma taxa real de crescimento de 1%. Já a taxa real de crescimento de benefícios é uma taxa que a gente utiliza de 0%, também decorrente de atualizações normativas em que a gente sabe que é de forma dificultosa os salários ali serem atualizados de forma real, tá? E quando o salário de forma real é atualizado, ou seja, acima da parte inflacionária, ele também vai impactar em benefícios que são calculados ali por paridade e integralidade, certo? Então, de forma conservadora, utilizando o mínimo prudencial também, a gente utiliza uma taxa de crescimento de benefícios de valor de 0%. A idade hipotética de ingresso no mercado de trabalho, a gente utiliza um valor de 25 anos, tá? Tendo ali um valor hipotético em que aquele servidor que pode ter ingressado depois dos 30 anos no serviço público, ele já estava trabalhando desde seus 25 anos, tá? Essa hipótese, ela é a mesma hipótese utilizada para o servidor federal, certo? Mostrando uma prudência também aí nos valores de expectativa de aposentadoria desses servidores. A taxa de rotatividade, também pelo mínimo prudencial de 0%, ou seja, a gente utiliza ali em que o pessoal fique mais estável no RPPS da Maceió Previdência, tem poucas saídas, né? A gente sabe que pode ocorrer uma ou outra, mas ainda são valores irrisórios, né? Que a pessoa sai do âmbito da prefeitura e vai para o âmbito federal, ou pode ir para o âmbito estadual, mas ainda assim ela meio que se mantém, né? São poucos os servidores que fazem essa transição, tá? E aí utilizamos
a taxa de rotatividade de forma macro em 0%. A estimativa de utilização de abono de permanência, utilizamos o valor de 60 meses, ou seja, desde a adquisição da elegibilidade, certo? Desde que adquirimos a elegibilidade como servidores, a gente ainda passa durante pelo menos 60 meses, depois de um estudo feito, tá? Pelos nossos consultores, certo? E que ele vai se utilizar ali dos valores de abono de permanência ali dentro da estrutura, tá? Melhorando assim os salários, enfim, dando esse ganho aí salarial para o servidor, então ele se mantém ali até se aposentar no fim, essa usufruição, digamos, de abono de permanência durante 60 meses. Tá? E a taxa inflacionária que utilizamos de longo prazo, estabelecida em 3,10% ao ano. Tá? E também aí estando bem alinhado com o que o Bacen emite de relatório Focus, dentro das metas de governo também. Então, estabelecemos aí uma taxa de longo prazo, não é uma taxa de curto prazo, né? Lembrando bem aos senhores, tá? De 3,10%. Já a segunda parte, o segundo pilar que a gente utiliza aqui na avaliação atuarial da Maceió Previdência, a gente tem aqui o total de servidores do Fundo Previdenciário, hoje, que conta ali com 7.578 servidores, um total de 3.061 aposentados e 83 pensionistas, né, com idade média ali, dos servidores de 48 anos, uma idade média dos aposentados de 73 anos e dos pensionistas uma idade média de 44 anos, trazendo salários ali bem próximos ao teto do regime geral, mas ainda muito abaixo, tá? De 4.660 na base de cálculo dos servidores, os benefícios médios destes aposentados que contam, né, dentro do Fundo Previdenciário, no valor de R$ 5.500 e do benefício médio de R$ 2.447, certo? Então, hoje a gente tem esse perfil demográfico dentro do Fundo de Previdência da Maceió Previdência. Lembrando, vocês possuem, tá, uma separação das massas seguradas, isso não traz ali nenhum tipo de malefício, certo, para os servidores ingressos dentro do RPPS, é só uma forma de reestruturação, uma forma de equacionamento do déficit que ocorre dentro, certo, ainda da Maceió Previdência. É uma forma de modelagem, uma forma de transição, certo, do que a Prefeitura e o RPPS estão trabalhando o déficit atuarial existente, ok? A base cadastral do fundo financeiro, ela conta ali com 2.780 servidores, já de aposentados 2.463, e o total de pensionistas 1.408, com idades médias ali próximas a 60 anos, de aposentados, próximas não, ultrapassando 60 anos, perdão, de aposentados e pensionistas, e de servidores com idade média de 55 anos, ou seja, bem próximos de se aposentar. Tá? Então, esse pessoal que está dentro do fundo financeiro, do qual a responsabilidade de pagamentos vem direto ali, em caso, né, lógico, de déficit financeiro, né, em caso de déficit financeiro que ocorra, o ente tem de aportar ali esses valores, né, e seja, vai ser específico para pagamento desse pessoal que está alocado dentro do fundo financeiro. Ok? E indo para o resultado disso tudo, tá? A gente tem aqui o balanço patrimonial, o balanço atuarial, perdão, aqui não é base cadastral, ficou uma sujeirinha aqui, eu peço perdão aos senhores, tá? Do balanço atuarial do fundo de previdência de vocês. Hoje o fundo de previdência, pelo menos até aquela data, certo? De 31/12/2024, ele contava ali com 1 bi, certo? E 26 milhões de reais de patrimônio líquido, certo? E aportes vinculados por lei, do qual foram estabelecidas leis, aportando alguns ativos arredios ali à questão previdenciária, que possam ser incluídos dentro do RPPS, num valor de 4,7 bilhões à época, tá? Totalizando também um valor de parcelamentos de 100 milhões, que foram estabelecidos de forma legal, diluídos da provisão matemática. Do que significa provisão matemática? São todos os valores líquidos que eu tenho de pagamentos a serem realizados a todos os meus segurados, certo? Então, toda a obrigação previdenciária de longo prazo, eu chamo de provisão matemática, certo?
A provisão matemática de benefícios concedidos são o quê? São todos os benefícios que vão ser pagos ali para aposentados e pensionistas futuros, que já estão em usufruição de seu benefício. Tá? E provisão matemática de benefícios a conceder nada mais é do que todos os benefícios futuros que ainda serão pagos a quem ainda irá aposentar e a quem ainda irá receber o benefício de pensão. Então, diluindo aqui esses valores, tá, de provisão matemática do patrimônio, dos aportes e parcelamentos que entram como ativo de tudo isso, a gente tem um resultado atuarial do Fundo de Previdência bem saudável, de 300 milhões de reais. Tá? Ou seja, está superavitário, existe um superávit dentro do Fundo de Previdência, tá? No valor de 300 milhões de reais. Ok? Agora, do fundo financeiro, onde a gente não possui um patrimônio líquido, onde a gente não possui aportes vinculados e também não está alocado os parcelamentos que ocorrem, tá? A gente tem somente o provisionamento de pagamentos de longo prazo, que vai ficar a cargo tanto do executivo, certo, quanto na parte do legislativo do município, a serem pagos aí aos seus servidores, aposentados e pensionistas a eles vinculados, tá? Então, eu tenho ali uma provisão matemática de benefícios concedidos no valor de 3,5 bi, que está a cargo ali, tá, de pagamentos tanto da Prefeitura quanto da Câmara Legislativa, e uma provisão matemática futura de benefícios a conceder, né, dos hoje servidores em atividade, um valor de 2,7 bilhões de reais, totalizando aí um resultado atuarial de 6,2 bilhões, tá? Então, hoje eu tenho este resultado atuarial para o fundo financeiro, certo? Da Maceió Previdência, ok? E acredito que seja isso, pessoal. Lembrando que ainda estamos em desenvolvimento, né, dos novos números para o exercício de 2026, certo? Estão sendo aqui bem tratados, estão em tratamento para a realização aí deste cálculo de longo prazo para os próximos anos e avaliar também aí como é que está o andamento, né, da saúde financeira e atuarial do município, né, e também da Maceió Previdência, ok? Muito obrigado e eu fico aberto a perguntas. Encerradas as apresentações técnicas, agradecemos a explanação do Wilson e iniciamos agora o terceiro bloco desta audiência pública destinado à participação direta dos segurados e da sociedade civil. Esse é um momento de esclarecer dúvidas, colher sugestões, materializando o princípio do controle social. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem acenar aqui com a mãozinha no chat ou colocar sua pergunta por escrito, que nós vamos estar lendo e dirigindo a pergunta para a pessoa da mesa que vai poder respondê-la. Tudo bem, nós temos aqui uma pessoa que levantou, acenou a mão. Regina, pode se colocar. Regina, eu acho que você vai precisar liberar seu áudio. Você está ouvindo agora? Agora sim, Regina. Então tá. Eu vou agradecer aí, porque vocês colocaram isso à disposição, né, do público, e eu sou professora titular, tá, da UERJ, trabalho como professora agora, sou aposentada, mas estou como professora colaboradora na pós-graduação do CompMat IME-UERJ. O que eu quero observar é um pequeno detalhe em quase todas as explanações,
que quando eles utilizam, tá, o valor médio, não estão especificando uma medida de variabilidade em relação ao valor médio. Então, se você tem um valor muito discrepante, tá, essa média não avalia realmente aquilo que você precisa. Então, uma das sugestões seria que colocasse, tá, o coeficiente de variabilidade, que é o desvio padrão dividido pela média, em percentual, aí você saberia a variabilidade em torno da média em relação ao valor percentual. Ou colocaria, outra maneira que também se usa muito, média mais ou menos um desvio padrão. Então, a pessoa ia fazer o coeficiente de variabilidade em relação, né, em relação à média que está sendo calculada. Tá? Outra sugestão que eu poderia dar, tá, que é também tranquila, é se você colocar junto a média, a moda e a mediana, você vai ter também dentro das variáveis que foram tratadas, você vai verificar se essa distribuição está atendendo à curva normal, padrão, que já ajuda bastante em relação a quem vai utilizar medidas de probabilidade, que é o caso do atuário, que ele usa medidas de probabilidade na modelagem que ele faz atuarial. Então, são pequenos detalhes, mas que implicam, tá, numa melhora do reconhecimento do padrão das variáveis adotadas. Eu sei que a maioria dos profissionais tem utilizado a média sem levar em consideração a variabilidade. E pode ser, tá, que já é um caso comum, que a distribuição de salários do brasileiro ela é assintótica. Tá? Então, ela tem uma cauda muito pesada, não é? À direita, então eu tenho uma alta, né, uma alta frequência de pessoas com baixos valores. Né? E isso pode refletir, talvez não reflita tanto em relação à categoria, que vocês estão fazendo um fundo de pensão da categoria. Mas, de qualquer maneira, é melhor, né, tomar esse cuidado. É um detalhe, né, mas que eu reforço sempre com os meus alunos, né, não usar a média como fosse a melhor coisa do mundo. Não é? Cabecinha, pezinho no frio, cabeça no quente, está morninho. Morninho não é nada para nós. Tá? Então, eu agradeço, né, vocês terem me ouvido, tá? E não sei se eu colaborei, mas eu sempre chamo a atenção dos meus alunos em relação... Ele está rindo, Wilson, né? Porque ele é atuário, né? E ele sabe muito bem o problema de quando a distribuição não entra na curva normal, ela tem cauda pesada, a hora de utilizar a probabilidade é um problema danado, tem que mudar a distribuição. Então, eu gostaria que o pessoal da área técnica levasse mais em consideração a variabilidade dos valores que vocês estão apresentando. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, pela colaboração. E aqui eu passo para o Wilson, né, para que ele possa nos dar esse feedback diante da fala da Regina. Ótimo. Uma bela colocação, tá, Regina? Muito obrigado. É difícil a gente, nesses anos que eu tenho aí de andado pelos RPPS, né, que eu já trabalhei na parte de fiscalização junto aos RPPS ali desde 2015 no âmbito federal, né, então eu trabalhei durante 7 anos fiscalizando o RPPS, tá, e poucas pessoas até no âmbito federal faziam uma manifestação como essa que você fez. Vou lhe pontuar algumas coisas do cálculo atuarial em si, tá? Primeiro ponto, todos os cálculos que a gente faz não são baseados em média, são valores individuais. Tá? Então, a gente não se baseia em média, é só questão mesmo de informação para fora que a gente passa, mas todos os valores que são calculados são de forma individual, benefício a benefício, servidor a servidor, e estes são somados num valor total. Então, todos aqueles bilhões que eu falei são em valores individuais e não em valores médios, indicando qualquer tipo de variação que exista ou qualquer ponto assim. O que a gente utiliza somente para identificar perfil ou qualquer outra coisa, aí sim a gente explicita valores médios, entre outros pontos, só para
dar como se fosse tabelar informações para a sociedade civil de como tal esse perfil, né, de média, isso, aquilo, outro. Eu também concordo que a questão da variação, né, do desvio padrão é importantíssimo, só que ela ainda é um pouco mais, digamos assim, o conceito de desvio padrão ainda é um pouco arredio ao conhecimento da sociedade civil, e também, né, até as autoridades fiscalizadoras, eles pouco avaliam ainda, infelizmente, o desvio padrão. Mas, enfim, a gente tem aí todos os cálculos de forma individual, certo? Ou as probabilidades que são utilizadas aí, de fato, são testadas e avaliadas por testes estatísticos que a gente usa, Kolmogorov-Smirnov, que a gente utiliza testes quadrados para avaliação desses valores médios de tábua de mortalidade ou qualquer outra coisa que é aplicado em regimes de probabilidade, certo? Então, hoje, tudo que é feito aqui é meio que de forma individual, tá? Para estabelecer custos e planejamentos futuros, certo? Só deixar bem claro aqui essa parte, tá? E agradeço aí a sua pergunta, que foi sensacional, ao meu ver, tá? O Wilson, só quero que tomar cuidado, tá? Porque quando você já utiliza a modelagem, menos que você esteja fazendo uma previsão atuarial, tá? Tem que tomar um cuidado danado, que você tem todo o pré-requisito, se aquela distribuição de probabilidade ela está adequada àquilo que você está estudando, tá? Então, não é porque tradicionalmente usa-se a média e acha que é bom. Não, eu vou morrer e vou dizer que média sem desvio padrão não tem fundamento para mim. Tá? Eu sofro isso, porque eu dou aula na pós-graduação, né? Mas eu não vou fazer um doutor que não saiba que a variabilidade é tudo em relação à modelagem estatística ou atuarial. Muito obrigada. Nada, que isso. Só complementar, tá? Existe um relatório, tá, Regina, que ele é produzido também de forma até bianual, tá? Estabelecido pela fiscalização, de 4 em 4 anos, ao de 3 em 3 ou de 2 em 2, porque existem ali pelo porte. Se não me falha a memória, o município de Maceió, ele é obrigatório enviar a cada 2 anos, tá? Em que a gente avalia todas essas hipóteses e premissas probabilísticas que são aplicadas ao cálculo atuarial, se elas estão aderentes ou não ao perfil e o comportamento da massa, tá? Então, esse relatório, ele é feito, ele é publicado hoje, certo? A gente trabalha em cima disso para avaliar toda essa aplicabilidade dessas probabilidades, né? Como você falou, não é só média, pode ser que aquilo não seja aderente à minha realidade, e isso tudo ele é avaliado pela fiscalização, tá? E também as consultorias hoje elas já estão aplicando aí esse relatório de aderência das hipóteses, que é o nome dele, tá? Então, hoje você pode avaliar esse relatório estatístico de aderência do que está sendo calculado para o perfil da massa, para o comportamento da massa dentro deste relatório, tá? Obrigada. Nós aqui agradecemos a colaboração da Regina e a fala do Wilson. Eles trouxeram de modo muito claro a situação atuarial da Maceió Previdência, e nós estamos agora caminhando para o final dos trabalhos, né? Aqui eu vou franquear a palavra ao nosso diretor-presidente para suas considerações finais. Estou ouvindo. Oi, todos me ouvem? Agora sim. Sim. Então. Bom, chegamos ao encerramento dessa audiência pública da Maceió Previdência, com relação à prestação de contas de 2024. Agradeço a participação de todos os figurados
representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, bem como da sociedade civil que nos acompanhou. As informações apresentadas nos debates realizados ao longo desta audiência reforçam o compromisso do RPPS com a transparência, responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários e sustentabilidade do regime. Os temas técnicos abordados de governança corporativa, benefícios previdenciários, compensação previdenciária, carteira de investimentos e situação atuarial são fundamentais para garantir a segurança dos direitos segurados hoje e no futuro. Todas as manifestações, questionamentos e contribuições registradas serão devidamente consideradas e incorporadas nos processos de avaliação e aprimoramento da gestão, em consonância com as diretrizes do Progestão do RPPS, o Ministério da Previdência, e com as boas práticas da administração pública. Reiteramos que o diálogo permanente com os segurados com a sociedade é essencial para o fortalecimento da confiança institucional e para a construção de uma previdência pública sólida, eficiente e transparente. Inclusive, outras audiências públicas, reuniões, também serão realizadas ao longo desse exercício para a gente justamente demonstrar a sustentabilidade financeira e atuarial do regime próprio aqui de Maceió. Agradeço novamente a participação de todos e declaro oficialmente encerrada esta audiência pública. Bom dia e muito obrigado a todos e todas. Agradecemos as palavras do presidente Guilherme Lanzilotti, informamos a todos que a ata desta audiência pública, bem como os arquivos das apresentações exibidas, slides, relatórios técnicos, eles estarão disponíveis para download, tá certo? No site oficial da nossa autarquia, e serão objeto de publicação no Diário Oficial, conferindo a devida publicidade legal ao ato. Agradecemos a audiência de todos os segurados, autoridades e cidadãos que nos acompanharam. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana. A transmissão está sendo encerrada. Pronto. Fecha. Eu acho que eu